Olá, tudo bem? Bem-vindos à palestra em Libras do Grupo Espírita Mãos Iluminadas. Como que vai funcionar? Toda segunda-feira, no horário de 7 às 7h40 da noite, primeiro nós teremos um momento de ambientação, que vai ter um vídeo com a tradução de uma página espírita curtinha. Depois vai ter a prece e, acabando esse momento, a gente começa a palestra, até o horário de 7h40. Acabando a palestra, acabou o encontro? Não, nada disso. Tem um segundo momento, que é o debate com o tema relacionado à palestra. Então, esse primeiro momento vai estar no YouTube, as pessoas podem entrar para assistir por lá, e depois, no segundo momento, vai ser neste link. É uma sala de reunião do Google Meet, própria do nosso grupo Gesme, para que a gente possa conversar livremente. É importante saber que a palestra sempre vai ser em língua de sinais e vai ter a tradução para a voz, para o português oral. Mas esse segundo momento de debate, ele é direto em língua brasileira de sinais. Não vai ter intérprete, ok? Bom estudo para todos. Beijos, tchau. Olá! A gente está tentando resolver qual é o link para as pessoas acessarem, porque as pessoas estão me avisando que não estão conseguindo entrar, ok? 2 minutinhos e já começa a palestra. Boa noite.
Saúdo o seu dia com oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma nova bênção de Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanhe a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Do livro Vida Feliz, do espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Olá! Boa noite a todos! Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por nós estarmos aqui, o GESME, começando esse trabalho maravilhoso, que é o quê? É o começo de estudo junto com a gente. Também quero agradecer a Aline, que está organizando a transmissão, e a Lucila, que é a intérprete de voz minha hoje. E eu sou a Ronise. Agradeço a todos e continuem assistindo. Quero trazer para vocês o quê? Primeiramente, antes de começar, qual é o tema? O que é o Espiritismo? O que significa Espiritismo? Vamos começar agora, então, apresentando a palestra para vocês. Uma frase simples. Primeiramente, a base do Espiritismo, que vou mostrar para vocês. Na verdade, o Espiritismo é o quê? Nós estudamos, pesquisamos e vamos entendendo claramente, passo a passo, toda segunda-feira. Então, hoje é o primeiro dia, mas a gente vai fazer toda segunda e hoje a gente vai estudar. Vou mostrar para vocês o que é o Espiritismo. O que o Espiritismo faz a gente sentir, faz a gente aprender e entender? Vamos lá. O Espiritismo, ele tem articulação do mundo material com o mundo espiritual. Ele fala dessa relação entre o mundo espiritual e o mundo material, das pessoas, para as pessoas poderem entender como que esses mundos se articulam. Essa fala é do Allan Kardec. Ele foi a pessoa que mostrou essas explicações da codificação do Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência de observação. Observa o quê? Observa através de pesquisa, através de análise, aprendizados e entendimentos. É também uma doutrina filosófica e, quanto ciência, tem uma prática articulada dentro da questão da comunicação das pessoas encarnadas com o plano espiritual, para que consigam compreender e isso tem uma consequência moral. O estudo da ciência e da filosofia tem a consequência moral. Então, a gente consegue entender o nosso comportamento nessa relação com o plano espiritual. E aí, então, assim que estudamos o que é o Espiritismo. Dentro do Espiritismo, existe um tripé. Existe a religião, a ciência e a filosofia. Essa é a base. E aqui nessa palestra hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Espiritismo é religião? É ou não é? Isso é uma dúvida. É uma dúvida sincera minha. Por quê? Porque o Espiritismo é uma doutrina filosófica e é uma religião, mas, na verdade, não é exatamente como os grupos
Travou o vídeo da Ronice. Oi, hoje é a primeira vez que a gente está fazendo essa palestra diretamente em Libras. A Ronice, ela é do grupo Gêsmeo e o lugar que ela mora acabou a luz. Por isso, ela caiu a internet. Mas nós queremos convidar vocês a ter um pouquinho de paciência e ficar junto com a gente, porque é um projeto novo do Grupo Espírita Mãos Iluminadas. O sinal é esse, Gêsmeo. Nós somos um grupo de pessoas ouvintes e surdas que estudam o Espiritismo. E queremos mostrar e compartilhar com vocês o que a gente aprendeu de conhecimento ao longo desses anos. A nossa proposta é ter a palestra no primeiro momento, até o horário de 7h40, e depois que acabar a palestra, a gente vai para um outro link, que é o de reunião do Google Meet, e lá vai ter 20 minutos de debate e troca sobre a palestra. A gente compartilhar, tirar dúvidas. Então, eu vou pedir uma ajuda da minha amiga Aline, que está nos bastidores hoje, para começar a conversar um pouco com vocês sobre o que é Espiritismo. Aí eu vou falar direto em Libras e a Aline vai fazer a minha voz. Pode ser, Aline? Pode. Tá me ouvindo bem? Então, boa noite. Peço desculpas porque a internet da Ronise caiu. Lá na região dela, onde ela mora, a luz faltou. E vocês sabem como é que é, né? Depois que chove muito, né? Em Paraty chove bastante, uma cidade aqui do Rio de Janeiro. E aconteceu agora essa chuva chegar lá e faltar a luz. Então, vamos bater um papo, vai ser uma coisa bem leve, falando sobre o que é o Espiritismo. A Ronise, ela começou explicando para vocês o que é o Espiritismo. O Espiritismo, ele faz parte de três bases. Ela tem três bases. A primeira base é a ciência, a segunda base é a filosofia e a terceira base é a religião. O Espiritismo ele começa no momento em que um professor francês, lá em Paris, o nome dele... esqueci como que escreve o nome dele. Mas tem um apelido carinhoso que a gente conhece como Allan Kardec. É um pseudônimo, na verdade, né? É um jeito dele se mostrar e de aparecer, porque antigamente, como ele era um professor muito famoso lá na França, ele quis desvincular a área que ele trabalhava na pedagogia, que era a profissão dele aqui, com a área do espiritismo. Por isso, ele escolheu esse pseudônimo de Allan Kardec. E em outra encarnação, na encarnação passada, esse foi o nome dele. Então, ele escolheu esse nome. E o sinal dele é esse. De novo, Allan Kardec. Kardec, ele era pedagogo, estudava bastante, pesquisava bastante.
as etapas do ensino-aprendizagem. Ele era uma pessoa muito séria, um pesquisador muito sério. E aconteceu de chegarem notícias para ele de um fenômeno chamado de mesas girantes. As mesas, elas dançavam. E aí, as pessoas não sabiam o que significava aquelas mesas voando, dançando. E depois de um tempo de estudo, ele descobriu que era a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Depois que o corpo morre, não é o fim da vida. Ele descobriu que tinha vida após a morte, a vida continuava. Nós somos espíritos que depois que desencarnamos, vamos para a erraticidade. Então, como Kardec fez? Ele era um professor, desconfiou, obviamente, se era verdade ou não, como ele era um cientista, ele era um homem da ciência, ele quis provar se era verdade ou não. E aí ele começou a pesquisar, a ver um jeito de sistematizar e organizar e registrar todos os fenômenos. Então ele criou 5 livros. O sinal é esse, o nome é Codificação. No dia 25, a gente vai ter uma palestra sobre a codificação, tá bom? Mas a base da codificação são esse tripé que eu falei, a ciência, a filosofia e a religião. A ciência, porque existe toda etapa científica, do jeito certo mesmo, de como a ciência é feita, pesquisa, né? O segundo tripé é a filosofia, porque nos traz a reflexão de como é a vida, por que nós estamos vivos, por que estamos aqui na Terra, existe vida em outros mundos, quem é Deus? É um exemplo de questionamento. Então, nós temos várias reflexões. E dentro do Espiritismo, a gente também fala, por exemplo, da reencarnação. Tem um outro conceito importante também, que é esse sinal aqui, que é o livre-arbítrio. Que a pessoa, ela tem poder de escolha, mas isso gera consequências. Todas as nossas ações têm reações, não é mesmo? Então, às vezes, o que a gente está vivendo agora tem ligação com alguma vida passada nossa que a gente tem que resolver. Gerou uma consequência, seja boa ou ruim, positiva ou negativa. Depende de cada ação que a gente toma. E o terceiro, para completar o tripé, é a religião. Mas o Espiritismo é uma religião? No início, Allan Kardec dizia que o Espiritismo não era uma religião. E as pessoas pensavam, ué, não é uma religião? Porque ele falava não ser uma religião, porque antigamente as religiões, na verdade, antigamente não, né? Hoje em dia também isso acontece. As religiões, elas têm um conceito, né? A religião, ela tem um conceito que é uma regra, um dogma, tem o culto, que é o jeito certo, mais rigoroso de fazer as coisas, né? Dogma, o que significa? O dogma, ele é qualquer coisa que não pode ser questionada. Você tem que crer e ponto, sabe? Mas dentro do espiritismo, a gente sempre fala que a fé é uma fé raciocinada. O que é isso?
porque está ligada à ciência e à filosofia, que é onde a gente questiona bastante. A gente pesquisa, a gente reflete, a gente pergunta. Se você tiver uma dúvida, você pode perguntar. Se você tem alguma angústia, alguma coisa que te incomoda, você também pergunta. Essa é a base do espiritismo. Eu vou explicar um pouquinho de forma resumida o que são os 5 livros e a codificação. Ah, obrigada, Verô. Ela mostrou aqui o nome dele, do professor Allan Kardec. O nome dele, antes de virar Allan Kardec, é esse aqui que está escrito. Obrigada. O espiritismo, ele ajuda a gente a refletir sobre a vida, né? Sobre a nossa vida. Falando sobre a religião, combina mais com a moral, esse é o sinal de moral no espiritismo, e também a ser cristão, né? A seguir a Jesus Cristo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus. E as histórias que Jesus contava, os ensinamentos, as parábolas, nós também estudamos. O Espiritismo, ele tem os 5 livros, né, que eu falei. O primeiro é o Livro dos Espíritos. Que vem a ser um livro que tem perguntas e respostas, que o próprio Allan Kardec fez as perguntas, registrou, mandou carta e divulgou para o mundo inteiro, para vários países, e pedia a resposta por quê. Ele era bem esperto. Ele, no pensamento dele, na época, ele queria ver se os espíritos eram mesmo falando. O espírito da verdade estava falando a verdade mesmo. Porque se você manda uma carta para vários locais diferentes, vários países diferentes, pode ser que venham respostas diferentes, não é mesmo? Ou então, respostas iguais. E aí sim, ele ia reconhecer que era uma resposta do espírito. E foi isso que aconteceu. Tiveram respostas bem iguais. Ele avaliou, analisou, a metodologia científica dele realmente era de pesquisa. Ele coletou essas respostas e fez o registro, e nós temos agora o Livro dos Espíritos. Tem mais de 1000 questões, mais de 1000 perguntas, que são questões que têm resposta junto com a reflexão de Kardec. O segundo livro é o Livro dos Médiuns, que fala sobre a comunicação da pessoa que está no mundo material com os espíritos que estão no mundo espiritual. Como que acontece essa comunicação? O que nós precisamos fazer para nos preparar antes da comunicação? Como que nós vamos saber quem que está ali de verdade? Se é um espírito inteligente, que já aprendeu e pode orientar, ou se é um espírito que ainda não chegou no aprendizado, né? Está aprendendo, ainda está evoluindo, então é igual a nós, porque nós também não somos perfeitas, nós estamos em processo de aprendizado. E o Livro dos Médiuns fala como funciona a comunicação. O terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. O que significa? É o Evangelho de Jesus visto na ótica do Espiritismo. É uma perspectiva diferente do que a gente está acostumado nas outras religiões, porque conta a história dos ensinamentos de Jesus, mas
está sempre ligado, está sempre junto com os conceitos que estão no Espiritismo. Por exemplo, a reencarnação, a vida, dizer que a vida continua, né? Que a vida não termina na morte do espírito, do corpo físico, o espírito continua. As histórias que Jesus contava, aí ligava com a reencarnação, qual que é essa história, qual é a moral dessa história. Então, a gente tem essa perspectiva de acordo com o Espiritismo, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. É um carinho, é um presente que a gente recebeu. É um sentimento de que, na verdade, o livro é focado nas emoções, na evolução do espírito. É bem parecido com essa sensação. O primeiro livro e o segundo livro, que é o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, é mais focado na ciência, nos fenômenos, nas pesquisas, em como acontece tudo. É mais focado no racional. O terceiro livro é mais no emocional. Essa é a minha perspectiva como Lucila. É a minha opinião. O quarto livro é chamado... o sinal é esse aqui. E é chamado de A Gênese. Esse livro, ele fala sobre a criação dos mundos, como Deus criou o mundo, como Deus criou a humanidade, como Deus criou todas as coisas. E explica também como ele funciona. E o quinto livro... É esse dedo? É esse dedo. O quinto livro, o sinal dele é esse aqui. Ele é chamado de O Céu e o Inferno. Tem alguns relatos de espíritos que já desencarnaram. É bem legal, é bem interessante. E esses 5 livros formam a base do espiritismo. É o que nos ajuda a entender de forma clara como funciona a vida. Por exemplo, o que nós precisamos fazer aqui nessa vida, qual o objetivo de estarmos aqui, o que nós precisamos aprender, como nos desenvolvermos, como encontrarmos a felicidade. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos que estão assistindo. Queria combinar com vocês que na próxima segunda-feira a gente consegue explicar mais profundamente com a Monize. Eu vou pedir para ela repetir a palestra dela, o que é Espiritismo, que é bem interessante. Nós temos uma programação para o mês de abril, que vai ser todas as segundas-feiras do mês de abril, a gente vai se encontrar aqui. Pode entrar em contato com a gente no nosso Facebook do Gesmil e também no Instagram. Podem procurar por Mãos Iluminadas. Tanto no Gesmil quanto... Nós temos parceria com as casas espíritas, né? Que é o CETJ. E hoje também nós estamos aqui para apresentar a palestra no YouTube, no canal do CETJ, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E agora eu quero convidar todos vocês para entrarem no link para participar do bate-papo, mas vai ser todo em Libras, tá? Não vai ter interpretação de voz para português. Vai ser todo em Libras. Esse link aqui, ó. Espero vocês lá. Para a gente trocar ideias, dúvidas, opiniões. Pode entrar na sala do Meet, tá bom? Um beijo. Até daqui a pouco e até a próxima segunda-feira, 7 da noite. Tchau, tchau. Beijo.